É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para essa nossa conversa desta tarde. E Jesus, o Divino Amigo, nos abençoe e nos conceda a sua paz. O atendimento fraterno, ele é uma das atividades que uma casa espírita pode desenvolver, preparando-se, claro, para ele, que traz muitos benefícios para a casa e para a comunidade que procura a casa espírita na necessidade de atender a uma série de problemas enfrentados principalmente hoje, nesse mundo moderno, contemporâneo que nós vivemos, de dificuldades, de problemas que se multiplicam. Todas as casas espíritas podem perceber isso, a quantidade de pessoas que procuram a casa, carregando uma infinidade de problemas de toda a ordem, muito aflitivos. Grande parte de nós aqui chegamos a uma casa espírita carregando dificuldades, De um jeito ou de outro, nós chegamos levando nossa bagagem dolorosa, de dúvidas, de problemas, e encontramos no Espiritismo esse acolhimento para as nossas dificuldades e dores, mas além do acolhimento também um direcionamento de vida que mudou praticamente as nossas vidas, haja vista que estamos aqui. Se não tivesse mudado a nossa vida, nós não estaríamos aqui trabalhando e dentro do movimento espírita, independente da casa que frequentemos, independente da região que estamos, as dores humanas são as mesmas em toda parte. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com o grupo que nós mantemos um contato e um trabalho de 4 anos nos Estados Unidos, em Houston, e eles têm um trabalho ainda bastante iniciante de atendimento. Conversando com o pessoal de lá, a gente percebe que as dores são as mesmas. Os problemas são iguaizinhos os nossos. Não tem diferença. Muda até o endereço, muda até o país, e as dificuldades são as mesmas. Os mesmos problemas. As mesmas dificuldades enfrentadas. E o Espiritismo, ele tem uma oportunidade muito grande de contribuir nesse momento da humanidade, porque ele é, segundo o Cristo e também o Espírito de Verdade, o Consolador. Então, se ele é o Consolador, então ele pode efetivamente atender às necessidades humanas. Todas elas. Não existe uma necessidade onde a doutrina espírita não consiga explicar, onde ela não consiga abranger, onde ela não consiga atender. E as pessoas que se disponibilizam para essa atividade, para o atendimento fraterno, elas precisam realmente, porque todos nós que fazemos esse trabalho somos pessoas comuns, não somos especiais, mas com um desejo, uma vontade a mais de contribuir para minimizar a dor do nosso semelhante. Então, aqueles que se dispõem a esse trabalho precisam mudar suas vidas e aperfeiçoarem-se para, na medida da evolução de cada um, poder contribuir com o mundo espiritual. Porque se nós nos mantemos, muitas vezes, dentro de determinadas escolhas na nossa vida, fatalmente não conseguiremos participar de um trabalho como esse no sentido de efetivamente ajudar. Por quê? Porque nós somos espíritos e nós emanamos quem somos. Se por um lado nós conseguimos falar sobre qualquer aspecto que seja, por outro lado, nós só conseguimos auxiliar quando vibramos, quando emitimos um sentimento, uma vibração, uma energia que a pessoa sente que aquela energia, que aquela vibração, que aquela sintonia que ela consegue estabelecer naquele instante realmente faz sentido. Então ela se sente acolhida, amparada. Não basta as palavras, Então, por isso é que a gente, para poder assumir um trabalho como esse, precisa mudar a vida. Realmente nós temos que alterar a nossa vida. Senão, nós não conseguimos auxiliar e atender, o objetivo da espiritualidade.
Então a casa espírita precisa se preparar para o atendimento fraterno. Não é só o trabalhador, é a casa como um todo. Não é um trabalho isolado. Esse trabalho está sincronizado com os demais trabalhos e tarefas da casa espírita. Então é a casa que se prepara para o atendimento fraterno. Não é um grupo que, embora exista, que nós criamos dentro da casa, que vai fazer esse trabalho, desconectado das demais situações da casa. Então as pessoas que trabalham no atendimento fraterno, elas precisam estar integradas, ou fazendo uma repetição de palavras aqui, elas precisam estar integralmente ligadas à casa e ter uma movimentação amorosa, tranquila, equilibrada e serena dentro do ambiente espiritual em que ela se propõe trabalhar. Então, o trabalhador, para ser um atendente fraterno, ele não precisa ter qualificações especiais, mas ele precisa ser uma pessoa que esteja amorosamente integrado à casa de uma maneira onde a sua presença é uma presença confortadora, acolhedora. Não pode ser aquela pessoa que cria problemas, que em vez de apagar incêndio, incendeia, né? Que não tem moderação nas palavras, que não tem disciplina, que não tem afetividade, que não tem... Nós vamos ver depois um pouquinho de cada item desse. Mas antecipando essa colocação, não é um trabalho isolado da casa. É uma tarefa que precisa ter trabalhadores integrados completamente à casa. E a casa precisa de uma estrutura para ter esse trabalho. Porque o atendimento fraterno não é só uma conversa que a gente faz com as pessoas. Nós achamos que é isso. A pessoa chega, senta, a gente vai conversar com ela e pronto, está resolvido. Isso é uma visão do lado de cá. Quando nós enxergamos o atendimento fraterno na sua complexidade espiritual, nós vamos perceber que existe no mundo espiritual uma grande mobilização que é feita, que nós desconhecemos a abrangência dela, mesmo visualizando como nós, pela evidência, a determinadas particularidades, não é o todo. É muito abrangente o trabalho da espiritualidade nesse instante. Se nós soubéssemos quando uma pessoa senta-se para conversar com o atendente fraterno, o que acontece no mundo espiritual naquele instante, nós teríamos assim uma responsabilidade muito grande perante aquele momento. E os espíritos envolvem as demais atividades da casa naquele atendimento. Ou seja, aquele atendimento ele vai parar em vários setores da casa. E os espíritos vão levar aquelas impressões, tudo aquilo que a pessoa está deixando ali, tá trazendo para o atendente, né, para o entrevistador. Isso vai se explanar, se espalhar por toda a realidade da casa. Porque, veja bem, se a casa não se prepara para o atendimento fraterno, tendo ele um caráter também espiritual e mediúnico, haja vista que há espíritos que, acompanhando a pessoa, né, inimigos antigos, ferrenhos da pessoa que vem ali, e ela às vezes está adoecida por causa da presença desses espíritos, a casa vai ser um alvo dessas entidades, desses espíritos, que vão procurar entre os trabalhadores aqueles desavisados e vão começar a desestabilizar o grupo. A pessoa instala um trabalho de atendimento fraterno e o grupo começa a se desestabilizar. Aí a pessoa fala, mas como assim? Como é que os mentores deixam? Mas não são os mentores que deixam, somos nós que deixamos. As nossas aberturas espirituais permitem que eles nos desestabilizem. Porque o espírito não quer que você ajude aquela pessoa. Ele não quer que você apresente uma possibilidade dela sair daquele quadro doloroso e difícil dela. Ele quer que ela permaneça daquela forma. Mesmo ela, o drama dela emanado ali, que naquele momento que ela está na entrevista, fica impregnado na estrutura da casa. E todo mundo tem acesso a esses dramas, porque eles ficam ali, impregnados na psicosfera da casa. O Manuel Filomeno de Miranda, atendendo a uma pergunta no livro Tormentos da Obsessão, quando uma pessoa pergunta para ele, mas Manuel, então quer dizer que a gente ajudar os outros, a gente pode chamar a atenção das trevas contra nós? Ele responde, isso equivaleria a dizer que fazer o bem faz mal. Então, a primeiro plano, não. Claro que nós não vamos ter o assédio das trevas porque estamos ajudando, fazendo alguma coisa para alguém. Mas o que pode atrair o assédio daqueles irmãozinhos perturbadores desavisados? O grupo estar desestabilizado, as pessoas não terem a responsabilidade que precisam ter como um trabalhador em a convivência entre irmãos,
né, equilibrada, harmoniosa. Se nós não tivermos isso, naturalmente, a casa já não está bem mesmo, ela já está desestabilizada. Então, o atendimento fraterno não pode ser uma atividade isolada. O grupo precisa participar junto. Como, né? A gente vai ver agora algumas colocações que vão trazer para nós ali, né? Que na verdade o atendimento fraterno ele está dentro de um atendimento maior chamado atendimento espiritual, que começa, né, lá na recepção, quando a pessoa chega na casa. Nós precisamos criar um grupo de recepção na nossa casa espírita. A casa não pode ficar desguarnecida disso, porque a linha de frente, né, do atendimento fraterno é a recepção. Aquelas pessoas que acolhem as pessoas quando chegam. Tem casa espírita que a gente vai fazer a palestra, a gente senta lá, chega, senta lá, 10 minutos, 15 minutos depois, ninguém conversa com a gente, ninguém sabe quem a gente é o palestrante às vezes. Eu tive a oportunidade de chegar numa casa espírita, sentar lá e o dirigente perguntar para alguém assim, mas quem é o palestrante hoje? Quem é o palestrante hoje? Quer dizer, essa casa não tem uma linha de frente, ela não tem uma recepção, né? Um grupo que acolhe as pessoas que chegam. Então a primeira providência que a casa precisa tomar é criar um grupo de recepção. Esse grupo de recepção é aquele grupo que acolhe, não entrega só mensagem, que dá uma boa noite ou um bom dia, que estende a mão, que pergunta para a pessoa se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui, somente pessoas novas que chegam, né? E aí esse grupo acolhe, é o primeiro grupo que já impregna a pessoa de recursos que ela vai receber lá quando ela chega na casa. É um grupo que precisa estar harmoniosamente vinculado à casa, precisam ser pessoas que têm um trânsito fácil entre os seus irmãos, não pode ser pessoas conflituosas. A pessoa conflituosa ela não tem o que dar, né? Ela não tem o que oferecer. Nós precisamos ser pessoas que queiram ter uma convivência saudável, amorosa entre nós, né? Que tenhamos um trânsito fácil entre irmãos. Então a gente precisa começar a calar aqueles melindres, né? Que a gente tem, melindre, suscetibilidade, que vai deixando a gente muitas vezes desarmonizado, para que a gente consiga, como uma equipe de recepção, acolher as pessoas que chegam. Então a casa espírita precisa de uma linha de frente, não importa o tamanho dessa casa, tem que ter uma linha de frente chamada recepção. Nas casas muito grandes, tem até os lugares onde a pessoa chega, senta e deixa nome, conversa e tal, mas não é o primeiro, nas nossas casas não tem essa necessidade. Basta que a gente receba a pessoa com um sorriso, né? Cumprimente a pessoa, para que a gente possa dar a essa pessoa as boas-vindas. Isso quem faz a recepção. E aí, se houver necessidade, ela vai então para o atendimento fraterno, que é onde ela vai expor, aí nós vamos falar o que é o atendimento fraterno, onde ela vai expor as suas necessidades, né? Seus problemas, suas dores, é onde ela vai conversar. Depois, o grupo de irradiação. Toda a casa espírita que se propõe criar o atendimento fraterno precisa ter um grupo de irradiação. O que é o grupo de irradiação? Que pode ser também o grupo do Evangelho. É um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz o estudo do Evangelho e reserva um período da reunião para vibrar, para fazer preces direcionadas, não lendo o nome, para as pessoas que são atendidas pela casa, para as pessoas que estão sendo encaminhadas à casa no atendimento fraterno. Então esse grupo precisa se reunir periodicamente, preferência pelo menos uma vez por semana, para vibrar pelas pessoas que procuram a casa no atendimento fraterno, por aqueles que vêm à casa e precisam dessa ajuda. Então, toda casa que desejar criar um grupo de atendimento fraterno tem que ter um grupo de estudo do Evangelho e de vibração, de irradiação. Precisa fazer isso. Porque ele é saneador. O que ele faz? O que esse grupo faz? Nessa reunião, os espíritos criam as condições para que o atendimento fraterno seja executado. Então, eles implementam estruturas na casa para que os atendentes consigam ter a inspiração certa, ter a sintonia certa e a pessoa também consiga ser assistida além do atendimento do atendimento fraterno naquele momento que ela está recebendo ali. Então, olha como que isso é importante. Então, nós temos lá no Maria Dolores, né, falando aqui particularmente da casa, né, embora seja uma atividade da USE, nós temos um grupo aos domingos, 9 horas da manhã, que é um grupo de estudo, vibração e radiação do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, a gente precisa
toda casa que vai ter uma atividade como essa precisa de um grupo de evangelho. Por quê? Os espíritos ligados ao estudo do evangelho e à irradiação são espíritos especialistas em dor humana, em sofrimento, em aflições. São entidades especializadas nessas áreas. E esse grupo vai dar o quê? Vai dar suporte para que esses espíritos possam, como eu já falei, magnetizar e implementar recursos na casa para o atendimento fraterno. Então, a casa que tem o atendimento fraterno é vista pelos espíritos venerandos de uma forma diferente da outra que não tem. Não é que os espíritos vão gostar menos, vão cuidar menos, não é isso. É que eles vão trabalhar com essa casa de maneira diferente da casa que não tem o atendimento. Por isso que quando nós precisamos criar as estruturas a fim de que o trabalho consiga ser realizado, não apenas como uma conversa que a gente poderia ter em qualquer lugar. Ouvir uma pessoa, um desabafo, você pode fazer isso em qualquer lugar. Mas o atendimento fraterno não é só um desabafo. Não é só um momento onde alguém senta à nossa frente e vai conversar. Não é. Existe toda uma estrutura muito complexa que se forma à volta para auxiliar nesse momento que a gente vai fazer o atendimento. Né? Por isso que a casa precisa ter isso daí. Aí depois a pessoa pode ser encaminhada para o passe, né? E também lá dentro, né, como momento final, a reunião mediúnica. Se a casa não tem uma reunião mediúnica, ela deve começar um grupo de estudos com a finalidade de, depois de algum tempo, formar uma reunião mediúnica. Por quê? Porque são casos complexos que são atendidos ali junto com a pessoa naquele momento. Tem caso que o espírito que vai ser atendido no atendimento fraterno tem mais necessidade do que a própria pessoa. Olha como que a coisa é complexa. Às vezes o atendimento fraterno está sendo mais efetivo para o espírito que foi trazido com ela ali do que a própria pessoa. Que às vezes não vai dar muita atenção, não vai dar prosseguimento a nada e vai embora e não vai fazer nada. Mas por isso é que nós necessitamos da reunião mediúnica. Alguém dirá assim, e quando não tem, como é que acontece? O que acontece? A espiritualidade vai fazer uma coisa que é uma improvisação, até que a casa se estruture, que é remanejar esses espíritos para as imediações no grupo mais próximo que tiver uma reunião mediúnica. Ela vai encaminhar esses espíritos para lá. Aqueles que precisarão de psicofonia, e aqueles que não precisam, e aqueles que podem ser atendidos na esfera espiritual da casa sem a necessidade da psicofonia. Aqueles que precisarem serão encaminhados nas imediações. Né? Tem um livro da Federação Espírita Brasileira chamado Trabalho Mediúnico, onde é explicado essa questão de entidades que são recolhidas numa casa e atendidas a outra. Isso, gente, nós estamos falando aqui que a casa que não tem é inferior ou tem menos qualificação que a outra que tem. São especialidades de trabalho que a gente vai implementando e vai mudando a característica da casa, só isso. A casa que não tem outras atividades e outras condições espirituais para atender. Porém, a atividade mediúnica, tanto quanto o grupo de radiação e evangelho, precisa ser implementada na casa que vai fazer o trabalho de atendimento fraterno. Então, caso a casa não possua, não tem problema. Comece a estudar o livro dos médios. Escolha um dia da semana, estude o livro dos médios e com o objetivo de formar uma reunião. Os espíritos vão cuidando, eles vão estruturando aquela reunião de estudo para uma futura reunião mediúnica. Eles vão preparando a casa. Né? E a gente, então, deve atender a essas prerrogativas, né? Porque isso tudo que eu falei chama-se atendimento espiritual, que extrapola o momento só do atendimento fraterno. Então, o atendimento fraterno está dentro do atendimento espiritual, que é todo esse conjunto de procedimentos que a gente vai fazer, que vai dar origem ao atendimento fraterno, que vai culminar no atendimento fraterno. Né? Até aqui tudo bem? Então, alguma coisa que às vezes alguém queira ponderar, falar alguma coisa? Senão a gente vai seguindo então. Então vamos lá. Bom, atendimento fraterno propriamente então. O Espírito de Verdade diz assim então para nós: não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-la. Então, se a pessoa pudesse encontrar no mundo consolo para as dores dela, ela teria encontrado. Então, o consolador é quem? Jesus. Através do Espiritismo, nós podemos ajudar muito as pessoas. Naturalmente, aqueles que procuram a casa, se tivessem como ter encontrado ajuda em outro lugar, eles teriam buscado essa ajuda. Mas não tem. Não tem outro jeito.
A nossa ajuda é Jesus. Não tem outra coisa. Né? O único que nos consola, que traz para nós benefícios, é o Cristo. Né? Então a gente vai essa colocação do Espírito de verdade, né? A Joana de Anjos diz assim, né? O atendimento fraterno objetiva acender a luz na treva, oferecer o roteiro no labirinto, proporcionar esperança no desencanto. A gente pode achar que isso aí são palavras vagas, que não têm valor, porque a gente não está em nenhum desses três quadros. Nós não temos treva, pelo menos não exterior, não estamos em nenhum labirinto, não temos desesperança e não estamos desencantados, porque quem está num desses quadros sabe exatamente como é doloroso, triste e terrível vivenciar uma experiência dessa. Né? E é uma das grandes preocupações da Organização Mundial de Saúde hoje, é exatamente uma questão que nós vamos falar, que é a questão do suicídio. Por quê? Porque o mundo está sendo assolado por esse quarteto aí, né? Que as pessoas se sentem em trevas, né? Não têm um roteiro para a sua vida, estão no labirinto, não têm esperança, estão desencantados. Então hoje é um problema mundial, né? É um problema do mundo inteiro, não é um problema só nosso aqui do Brasil. Então o atendimento fraterno, a palavra que engloba, né, que resume ele, é o acolhimento. A gente não pode ter a pretensão de achar que nós vamos resolver o problema da pessoa. Às vezes ela vem há séculos carregando aquele drama, essa é uma das encarnações onde ela está manifestando aquele drama de alma, e a gente não tem essa pretensão de achar que nós vamos curar ninguém. Né? Como diz o Emmanuel, toda a bênção vem de Deus, não vem de nós. Toda a bênção vem de Deus, seja qual for o nível em que ela se apresente, mesmo que nós estejamos sido instrumento dela, vem de Deus, da sua permissão, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Então, não é nosso, não é algo que nós temos, não temos esse poder. Né? Mal conseguimos caminhar com os nossos próprios problemas, quanto mais resolver o problema do outro. Essa não é a função, mas acolher, né? O acolhimento. Apoio, esclarecimento, consolação, assistência espiritual e moral. Essa é o nosso dever como casa espírita diante daqueles que nos procuram, né? Com a ajuda de quem? Do plano superior da vida. Sem eles nós não faríamos nada. Por isso é que nós temos que dar condições para que a espiritualidade atue e ajude, porque na verdade o trabalho maior é feito por eles, é feito pela espiritualidade. Né? Se nós muitas vezes formos bons ouvintes, já estaremos fazendo um grande trabalho. A gente conseguir ser um bom ouvinte, né? Já estaremos fazendo um grande trabalho para aquele que procura. Mas nós podemos fazer mais do que ouvir. Né? Mas o plano superior, ele é que vai implementar todo o processo da assistência ali naquela hora. A gente vai conduzir. Se estiver bem sintonizado, a gente vai ter a inspiração certa, da palavra certa, da frase, da indicação certa que a gente vai oferecer àquela pessoa naquele momento em que ela vem buscar. Mas, como eu disse, desconectado da casa ou das demais atividades que são aquelas atividades que apoiam o atendimento fraterno, nós não conseguimos isso. Né? Nós precisamos desse apoio do grupo de irradiação, nós precisamos do apoio do Evangelho, nós precisamos do apoio depois final da atividade mediúnica para atender essas entidades, esses espíritos que vão passar por ali. Né? Então, todo esse trabalho que vai sendo feito e a boa convivência entre os trabalhadores. Nesse livro Trabalho Mediúnico, e também um outro que chama Qualidade na Prática Mediúnica, os espíritos venerantes colocam ali que é impossível, né, que um trabalhador, impossível não, que é inadmissível que um trabalhador de reunião mediúnica, de atendimento fraterno especialmente, que ele tenha uma vida conflituosa dentro da casa espírita. Lá fora também, mas especialmente dentro da casa espírita. Não é admissível que uma pessoa acredite que realmente ela tem uma vida conflituosa, complicada entre os irmãos, e ela vai lá no dia da mediúnica, senta lá e ela está realmente trabalhando. Ela está iludida. Né? E está acontecendo um fenômeno terrível, inclusive. Se ela está comunicando, pode ser animismo. Ou mistificação. E quando ela não comunica, a espiritualidade precisa gastar recurso da reunião para anular ela, para atrapalhar menos a reunião. Né? Então, o trabalhador de reunião mediúnica, de atendimento fraterno, o passista,
Todas as pessoas que lidam com a atividade espiritual precisam ter uma boa convivência entre irmãos. Precisa aprender a ter fraternidade, perdão, tolerância, paciência, né? Não é engolir sapo, não. Engolir sapo, jacaré, elefante, o que for necessário, tem que engolir. Né? Eu estou aqui engolindo sapo. Que bom que é só sapo, né? Eu tenho que engolir uns elefantes de vez em quando. Entendeu? Porque se a gente não tem a humildade de escutar o outro na crise de ignorância dele, do ato dele, como é que eu acho que eu vou conseguir ajudar alguém que tem um drama terrível que aparece ali de algo que nem a pessoa direito eu conheço, quanto mais os dramas dela. E os meus irmãos eu conheço, nós estamos convivendo. Né? Então a gente precisa ter uma boa convivência entre irmãos. Aprender a silenciar, aprender a calar, para a gente criar uma condição de receptividade, que é o que o necessitado precisa do atendente fraterno. Receptividade do sentimento. Ele precisa chegar no sentimento do outro e se apoiar ali. Né? Ele precisa ser acolhido naquele sentimento. Agora, se a pessoa é conflituosa, se a pessoa ela não mede as palavras, se ela não tem maleabilidade para conviver com... O que ela tem para ancorar a necessidade do outro? Né? Aí é semelhante a lançar uma bola na parede. A bola vai bater e vai voltar. E muitas vezes ela não volta mais. Ela não volta mais, nem para a entrevista e nem para a casa espírita. Porque ela não sentiu. Ela não ancorou ali. Né? Não ancorou. E olha que interessante, eu já vi relatos de pessoas dizendo assim, nossa, eu estava com tanta dificuldade, eu estava tão perturbado, mas só de chegar naquela casa espírita, quando eu entrei lá, não sei o que aconteceu. Parece que alguma coisa aconteceu no meu coração, na minha alma, e eu entendi, é aqui que eu vou ficar. Imagina a pessoa falar isso, que alegria para quem é um trabalhador dessa casa. Significa que nós estamos dando conta do recado, de manter, né, uma vibração harmoniosa da nossa convivência, e somado ao trabalho da espiritualidade, consegue fazer com que a pessoa se sinta acolhida, recolhida, abraçada ali naquela casa. Porque se o grupo não tem esse acolhimento fraterno entre si, como é que nós vamos ancorar a dor do outro? Como é que o outro vai chegar e conseguir pousar, né? Para que ele possa, então, falar, para que ele possa se sentir seguro, acolhido, amparado. Não tem jeito. Então, começa tudo por isso. Todos nós, né? E a casa precisa trabalhar sendo o atendente fraterno ou não, a pessoa, ela precisa ajudar nesse sentido, mantendo também essa boa convivência, né? Mantendo esse bom trânsito entre os irmãos. Mas o atendente fraterno, o passista, aquele que trabalha na reunião mediúnica, esse é imprescindível que faça isso. Senão ele está se enganando. Está se enganando e não está acontecendo. Né? E um dos grandes dramas, né? O Chico comentava isso, né? Um dos grandes dramas do espírito no mundo espiritual é perceber a ilusão, sob qual ilusão ele viveu, né? Ele viveu iludido de que o que ele estava fazendo era alguma coisa, e não era. Porque ele não estava se esforçando para fazer aquilo como se deveria fazer, né? Então, vamos lá. Tem ainda essa comunicação no Evangelho, né? Sou o grande médico das almas, né? Então, quem é o grande médico das almas? Jesus, né? Quem são os preferidos? Os fracos, os enfermos, né? São seus filhos prediletos. E é o Espiritismo que vai fazer o quê? Vai ajudar as pessoas a se sentirem acolhidas. Ele é o Cristo, né? O Espiritismo é a doutrina, é Jesus de volta na humanidade. Então nós vamos apresentar o quê para pessoas, ou para as pessoas que chegam à casa espírita? É por isso que a tribuna ela tem que ser um momento do Evangelho. A tribuna, as nossas reuniões de estudo, a gente estuda o que for necessário, mas a tribuna é o Evangelho, porque é o que acolhe. Há pessoas que nunca vão passar por um atendimento fraterno. A pessoa não consegue, ela não quer falar sobre os seus problemas, não quer falar sobre a sua dor. Mas o que ela escuta na tribuna, muitas vezes, vale mais do que um atendimento fraterno. Porque ela vai ouvindo e vai mudando a sua vida e a sua conduta. Né? Vai ouvindo, vai mudando a sua vida, a sua conduta, e ela vai alterando, né, a sua existência. Por isso que o Evangelho é o ápice de tudo, né? É a pirâmide, é o ponto maior da pirâmide lá em cima, né? Que acolhe toda a casa e acolhe todas as pessoas. Os Espíritos dizem que o trabalhador que estuda o Evangelho, né? Acho que passou ali. Que estuda o Evangelho,
junto com os seus irmãos, ele é uma pessoa diferente. Porque o contato, nós temos uma coisa muito interessante como almas, né, que é assimilar valores ou recursos daqueles com quem convivemos. Aquele que estuda junto o Evangelho, que passa a comungar da presença desses espíritos venerandos, que cuidam dessa área, nós passamos a adquirir o quê? A característica deles. Então vamos nos tornando mais suaves, mais dóceis, mais tranquilos. A gente começa a assimilar deles esses valores, esses recursos também, né? Enquanto que se a gente não busca o estudo e a vivência do Evangelho, nós não somos isso, nós continuamos como somos, né? E como somos, temos muito pouca coisa para oferecer, nós sabemos muito disso, né? Bom, coloco em primeira instância, né, então, na Revista Espírita, o Kardec falando agora, né? Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem. Então, o Kardec diz que a primeira coisa que o Espiritismo deve oferecer aos que sofrem é o consolo, né? E a casa espírita é esse caminho para trazer esse consolo às pessoas, né? E no atendimento fraterno é isso que nós vamos fazer. Nós vamos tentar auxiliar aquela pessoa a buscar esse consolo, a se sentir amparada e consolada, né? Que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem das suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez do limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Então, essa é a finalidade do Espiritismo, a finalidade da casa espírita e a finalidade do atendimento fraterno. Nós vamos depois conversar sobre o suicídio, que é um ponto bastante delicado desse momento que nós estamos vivendo, né? Dentro do campo do atendimento fraterno, é uma das coisas mais difíceis, né, que a gente está enfrentando e encontrando aí, né? Então, no atendimento fraterno, a pessoa recebe breves orientações evangélico-doutrinárias e obtém encaminhamento aos recursos espirituais oferecidos pelo centro espírita. Então, a casa espírita, atividades básicas que ela deve ter, né? A palestra pública, o estudo do Evangelho, pelo menos, e do Livro dos Espíritos, que são duas obras essenciais para que a gente tenha um entendimento da doutrina, né? Tem o passe e a água fluidificada e também a reunião mediúnica. Essas são as atividades primeiras e básicas que uma casa espírita deve ter. Porque essas atividades vão estruturar todas as demais. Tudo aquilo que vai acontecer na nossa casa espírita vai precisar dessas atividades, né, que nós vamos ter. Então, como é que você, por exemplo, faz um atendimento fraterno, mas não tem um passe para oferecer? Não tem passista aqui, nós não temos passista. Como é que nós vamos atender uma pessoa e não temos como oferecer o passe para ela? Então, nós temos que ter o passe, explicar sobre a água fluidificada, fazer o evangelho com ela. Isso, ela precisa participar de reuniões de evangelho na casa, ela precisa ser orientada. A gente vai ver daqui mais um pouco o que a gente vai indicando, né, para a pessoa. Também o atendimento fraterno não é somente para quem procura, é para o próprio companheiro da casa. Há pessoas que acham que o trabalhador espírita não precisa de atendimento fraterno. Tem gente que acha que não, né? A gente atende os outros né, e a pessoa vai ficando. Ontem mesmo, conversando com um dos nossos irmãos lá, ele chamou o presidente e a mim, né? E falou assim, olha, tem um trabalhador da casa que está passando por dificuldade material, está precisando de alimento. Eu falei, mas por que não falou? Nós temos na casa um grupo, que é um grupo de evangelho, e um grupo chamado Amor, que é justamente para atender o trabalhador. Tem uma dirigente, as pessoas, qualquer assunto, qualquer problema que o trabalhador tenha, ele pode procurar esse grupo através da pessoa que o representa, e a casa vai tomar providência para ajudar essa pessoa. Desde o atendimento fraterno até mesmo o atendimento de uma coisa material que a pessoa precisa, né? Agora, quando uma pessoa não tem coragem de conversar na casa espírita que ela frequenta sobre uma necessidade que ela tem, então, como é que fica? Essa pessoa não está integrada ainda à casa direito. Ela está trabalhando, mas ela não se sente pertencente. E ela não sente as pessoas da casa como seus irmãos. Não sente. Porque se eu não sinto as pessoas com que eu frequento como meus irmãos, então como é que eu vou falar sobre coisas minhas, né, necessidades minhas? Então, o atendimento fraterno é também para o trabalhador, para que ele fale também das suas dores, suas necessidades. O psicólogo, o terapeuta, também faz terapia. Geralmente faz, porque ele precisa conversar sobre as suas dificuldades também. Não é porque ele ajuda os outros que ele não tem problema. Não é porque você senta ali para fazer um atendimento fraterno com alguém
que você não tem. Aliás, algumas vezes a pessoa vai falar de uma coisa que é também o nosso problema. Que é uma coisa que a gente está tentando lidar, está trabalhando aquilo. Né? Olha só. E a espiritualidade costuma trazer essas pegadinhas para a gente, né? Para ver se. Justamente para a gente perceber que a gente não é diferente dos outros. E às vezes fala, meu Deus, eu estou passando por esse drama, tenho essas dificuldades, e chega o outro, senta ali na frente e fala a mesma coisa. Mesmo problema, a mesma coisa. E a gente fala, e agora, o que eu vou falar? Agora eu vou ser hipócrita, né? Porque eu vou falar uma coisa que eu também preciso fazer. Contrário. Quem fala, fala primeiro para si mesmo. Então, quando eu digo para o outro, desde que eu não seja hipócrita mesmo, né? Só fico ditando lições, mas eu não procuro viver. Se eu procuro viver, então não está errado. Eu estou falando aquilo que eu também preciso. Né? Olha, tenha paciência, né? Eu vou estar falando paciência por quê? Porque eu também estou trabalhando a paciência. Também estou procurando vivenciar essa experiência da paciência. Então aí eu vou, né? Eu vou naturalmente falando aquilo que eu também preciso ouvir. Em silêncio, sem falar nada para o atendido, a gente vai dizer para si mesmo, agora eu vou falar para mim mesmo tudo que eu preciso ouvir. E fala com a alma aberta, né? Porque nós também temos dificuldades, também temos problemas. Então a gente tem que lembrar isso, de que o trabalhador também deve passar pelo atendimento fraterno. Eu consigo ler agora aqui só os pontos principais, né? Bom, o trabalhador ele precisa ter conhecimento da doutrina espírita. Ninguém pode aventurar-se a fazer o atendimento fraterno se não conhecer o espiritismo, se não estudou o espiritismo. Porque senão ele pode falar do seu achismo. E nessa hora, uma das coisas que não conta é a nossa opinião. Não conta. Nós não estamos ali para falar o que a gente acha, mas o que a doutrina espírita diz sobre aquela situação. O que o espiritismo fala desse problema? Se eu não estudei, eu não sei. Entendeu? Uma pessoa está passando por um revés material, ela perdeu praticamente tudo que ela tem. E ela está desorientada, perdida a respeito dos bens materiais. O que o Espiritismo fala sobre esse assunto? Então, se eu não estudo a doutrina, eu não sei. Aí eu vou falar do meu achismo. Vou falar o que eu acho. E o que eu acho não tem o aval da espiritualidade. Nós não podemos esquecer que os espíritos que nos apoiam no atendimento fraterno são espíritos espíritas, como diz o Dr. Bezerra. Espíritos comprometidos com o espiritismo, para infundir nas almas o pensamento espírita, o sentimento espírita, para que as pessoas não se tornem espíritas, mas se libertem através do espiritismo. Se quiser se tornar espírita, aí elas podem fazer isso. Mas elas podem se libertar através do espiritismo. Então eles não vão me inspirar se eu não tiver o conhecimento espírita. Porque aí eu vou falar do meu achismo. E o trabalhador não deve, no atendimento fraterno, participar se ele não estudou e não estuda a doutrina. Então ele não deve. Boa moral. Não é ser perfeito, né? Não é aquela pessoa, eu sou um anjo, eu sou perfeito. A boa moral é o quê? A pessoa está se esforçando para ser melhor. Ela está combatendo vícios, combatendo comportamentos públicos errados, porque na intimidade cada um é o que é, só Deus conhece. Embora ela deva ser melhor, mas aí é um problema dela. Né? Não é crível que as pessoas me vejam bebendo, por exemplo, num lugar fazendo bagunça, arruaça, e bebendo, né? Bêbado, e tomando por aí, e de alguém chega com um problema de alcoolismo. Você imagina uma pessoa sentada na tua frente e falar assim, vocês podiam me ajudar a deixar o álcool? O que eu vou falar para ela se eu bebo? É errado beber? Tem um documento da Federação Espírita Brasileira de 1998, hein? E tem pesquisas recentes que comprovam isso. Que o álcool, em qualquer quantidade, ele é supremamente pernicioso para a saúde do corpo e o Espiritismo diz para a saúde da alma, porque ele ressuscita o que nós temos de pior do nosso passado. O álcool traz à baila no nosso psiquismo, do nosso inconsciente, o que nós temos de pior do nosso passado relacionado com o uso do álcool que nós já tivemos. E de outros vícios também. Estou citando o álcool aqui, mas a gente pode jogar isso para todos os demais, né? Então, como é que eu vou falar para a pessoa que está na minha frente? Ah, não, nós vamos te ajudar a deixar de beber. Sabe como é que soa isso para a pessoa? Como uma hipocrisia. Ela não sente verdade, consistência no que eu estou falando para ela. Ela não sente. Então, se eu não quero deixar de beber, então não seja atendente fraterno. Não participe de reunião mediúnica. Não dê passe.
Eu posso indicar para vocês uma dezena de obras que falam diretamente sobre esse assunto, orientações dos espíritos, não são dos encarnados. O espiritismo, ele trabalha para ajudar o homem a combater os seus vícios. Esse documento da Federação de 1998, ele fala como é que nós vamos, então, viciosos, nutrindo o vício. Não é que viciosos nós somos, todos, mas nutrindo, né? Alimentando o vício. Como é que eu vou orientar, ajudar, socorrer se eu estou vivenciando o vício? Eu não quero deixar meus vícios. Então eu não sou um instrumento. Na verdade, sou um necessitado, tanto quanto o outro. Né? Aí tem a maledicência, né? Eu adoro uma fofoca. Aí senta a pessoa ali e começa a reclamar da sogra, do marido, do vizinho. Eu vou matar aquele vizinho, né? Eu vou pôr fogo na casa dele, porque não sei o quê, porque ele é isso, porque ele é aquilo e tal. Eu vou dizer o que para essa pessoa? Né? Se eu adoraria pegar isso que ela acabou de me falar e contar para uns 10, né? Queria pegar isso que ela acabou de me falar e ir lá e contar para umas 10 pessoas que ela está doida para botar fogo na casa do vizinho. Então, eu tenho vontade de falar? Tenho. Aí eu faço sempre o quê? Não falo nada. Eu estou vencendo, eu estou trabalhando as minhas imperfeições. Aí, o que eu disser para a pessoa vai ser a mesma coisa que eu diria a mim mesmo. Então, não é hipocrisia. Então, eu não acho que fazer fofoca está certo, embora tenha vontade. Então, eu vou dizer para a pessoa, nós não podemos fazer isso, tudo. Ela vai entender isso como uma verdade. Porque eu não acho que é verdade, que é bom isso mesmo. Eu acho que isso é ruim. Eu estou trabalhando para não ser assim. Isso é a realidade de todos nós. Nós estamos trabalhando para não ser aquilo que a gente é. Se a gente está fazendo isso, o atendido ao ouvir vai ter ele vai incorporar isso como uma verdade, ele vai sentir isso como uma verdade. Do contrário, soa de forma hipócrita. Ele escuta, não convence. Né? Nem como informação, não fica na cabeça. E ele não dá atenção mais e vai embora, né? Então a gente tem que trabalhar a moral. Não é, como nós dissemos, não é a perfeição, né? Não é ser perfeito, né? Nossa, eu não estou enxergando lá no canto. O azul lá, né? Eu pus de azul. Aí ele fala, né, de ouvir com compreensão, né? Sem julgamentos, tolerância, ter empatia, né? Orientação segura. Que orientação segura eu dou? A orientação espírita, né? Sem julgamento. Gente, parece uma coisa estranha de falar. Parece banal isso aí, né? É difícil você ouvir alguém e não ter uma opinião a respeito. É difícil. Você está ouvindo e já está achando isso, achando aquilo, doido para falar para a pessoa o que a gente está pensando, né? Porque a gente julga, a gente analisa, e não é para fazer isso. Vamos falar isso daqui a pouco também. A cadeira do atendimento fraterno não é um divã do psicólogo ou do psicanalista, onde você vai lá para fazer uma análise. Não é isso. É um momento, é uma conversa fraterna. Não é um momento de uma análise psicológica. Não é para fazer uma sessão de análise, né? Isso a gente faz no terapeuta. Vai no terapeuta, no psicólogo, no psicanalista, sei lá, e lá você vai passar pelas sessões nos moldes que aquela atividade tem. Na casa espírita não é isso. Não é confessionário, não é lugar para a pessoa falar tudo o que ela quer, não é assim. Se você perceber que a pessoa está indo para algumas intimidades, corta, desvia a conversa, para não deixar ela falar tudo, porque depois pode ser que ela se torne trabalhadora da casa e depois tenha vergonha do que falou. Então não deixar a pessoa aprofundar. Não é necessário aprofundar. Né? Você pode inclusive dizer à pessoa, olha, não precisa me contar detalhes. Eu estou com um problema conjugal. Tá bom, tudo bem, tal, né? Mas não precisa entrar em detalhes. Se o problema é sexual, se o problema é só de desrespeito, se é isso, se é aquilo, não tem necessidade de entrar nos detalhes, porque os detalhes depois podem deixar a pessoa constrangida e ela ter vergonha do que ela falou. Ali no calor das emoções ela fala, depois ela tem vergonha do que falou. Né? Então a vontade que a gente deixa ao outro é uma vontade até certo ponto, né? Que a gente vai ter esse cuidado de não permitir. Então, a gente não tem que julgar nada, não tem que ter ideia pronta sobre nada. É ouvir. Ouvir sem ter o que falar. Porque muitas vezes a gente está escutando a pessoa, né? Fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essa pessoa? É um imbróglio tão grande, né? O que ela está falando, as coisas que ela está relatando. Você fala, o que eu vou falar? Mais importante do que vai falar é escutar. Escute.
Ouça. Ela vai falar, ela vai desabafar, ela vai falar do seu drama. Pode ter certeza, antes que ela termine de narrar, vem uma inspiração daquilo que a gente deve abordar com a pessoa para ajudar ela. Né? E eu me lembro de uma pessoa que ela falou foi falando um monte de coisa, né? Eu fiquei escutando assim, e ela quase terminando a fala dela, ela falou assim: eu não acho que você tem que ter uma solução para o meu problema. Eu só queria ser acolhida aqui. Eu só queria poder participar, receber de vocês um carinho, receber de vocês alguma coisa que me ajude. Ou seja, ela não precisa de orientação. O que ela queria era poder falar alguma coisa e receber aquele amparo, poder ter alguém que a escutasse. Né? Tem um programa da USE São Paulo que chama Escutatória, que é só para ouvir. Você liga para um telefone e você fala o que você quiser. E eles não dizem nada. Depois, no final, tem uma frase de motivação que é falada e pronto, e desliga. Chama escutatória, só para ouvir. Entendeu? Então, o atendimento fraterno, a gente não tem. Mas eu vou fazer atendimento, o que eu vou falar para a pessoa? Em primeiro lugar, não tem que falar nada. Você vai só ouvir. Em primeiro lugar, é só ouvir. Depois, você vai ter, se for necessário falar, você vai ter a inspiração de dizer alguma coisa. Sempre baseado na doutrina espírita e no Evangelho. Jamais achando isso ou achando aquilo. Né? Então, a gente não tem julgamento, né? E a orientação segura. Se a gente vai apresentar o que o Espiritismo tem como indicação, é aquilo. Né? Então, não tem outra coisa que a gente vai fazer. Né? Pode, claro. E ela ficou assim muito assim mais acolhida. Pode falar. O Luiz falou de uma mãe, né? O Luiz Antônio falou de uma mãe que nós atendemos lá, cuja experiência foi assim: ela perdeu uma filha de 21 anos, né? E ela acha que ela demorou para buscar ajuda para a filha. Quando buscou, o quadro foi complicando, e a filha desencarnou, né? E aí que a gente ouviu ela chorou bastante. Depois, qual é orientar conforme o Espiritismo? Você acha que existe o acaso? Você acha que você tem poder mesmo de deixar a sua filha morrer? A não ser que você amarre ela e propositalmente deixe ela para morrer. Do contrário, todos nós fazemos o que a gente pode, a gente dá o que tem. E se você não foi inspirado a levá-la antes, é porque não era para ser. Esse era o momento dela. Né? Ela tinha que partir. Ela tinha que partir. Então, você fez o que pôde, era o momentinho dela, ela partiu tudo, né? Aí ela ficou assim entendida, ela falou assim, porque ela estava sentindo assim, como se a culpa da morte da filha fosse dela, que ela devia ter procurado, que ela devia ter feito isso, que ela devia ter feito aquilo. Falei, é subjetivo esse acho que eu devia isso, devia aquilo, né? Mas se a orientação espírita é essa, existe o acaso? Né? Não existe. Desde que se eu não me suicido, se a morte não é pelo suicídio, então tudo à minha volta vai concorrer para a minha partida. Né? Até mesmo a interpretação de alguém no sentido que é equivocado sobre o meu caso e eu vou acabar partindo. Né? Então não tem o acaso. Então você vai explicar para a pessoa que estava no horário no momento dela, era o momentinho dela partir mesmo, tudo, né? Mas que à medida que ela compreender, aceitar e ficar bem, a filha também vai ficar bem, vai ajudar ela vai ficar em paz, tal, tal. Então essas coisas a gente vai encontrando onde isso? No Espiritismo. Por isso que ele fala, você tem que estudar o Espiritismo. Porque é dessa forma que eu vou falar. Eu não vou inventar uma coisa para falar para ela, falar uma outra coisa, né, que não tem a ver com a doutrina.
A questão do diálogo, né? Então ele deve ser realizado sempre em dupla, né? Nunca sozinho. O atendimento fraterno não deve ser feito. Isso é a orientação da USE São Paulo. Inclusive, numa reunião da USE regional, nós conversamos muito com o departamento jurídico da USE, né? E deve ser feito em local aberto, com privacidade, mas aberto. Por quê? Porque tem uma série de inconvenientes, de coisas que são criadas, né? Que pessoas mal intencionadas até, que podem criar problema para o atendente fraterno, né? A espiritualidade protege? Protege não de tudo, né? Não da nossa negligência. Então, sempre em dupla, né? Sempre em dupla. De preferência um casal, se for possível, um homem e uma mulher, né? Se não, pelo menos em duas pessoas. Para quê? Então, um fica sempre na oração, na vibração, faz uma anotaçãozinha ou outra tal. E a gente vai ver também que não é tudo que se pode anotar hoje, né? Por causa da lei de proteção aí, a imagem e outras coisas, a gente não pode mais deter informação das pessoas, né? Não pode deter uma informação qualquer de alguém. Então, é muito perigoso. Então o atendimento deve ser sempre feito em duas pessoas, em dupla. Ah, mas eu queria conversar sozinho com uma pessoa, né? Então, não é possível. O atendimento fraterno não é um confessionário. Nós não somos um sacerdote. Você vai lá e ele te dá a absolvição, né? É uma conversa. Então, se é uma conversa, ela deve ser feita em duas pessoas, sempre em dois, para a gente sentar, conversar, né, o que for necessário. Não deve ser anotados os nomes completos, descrição do problema, né, endereço e outras coisas, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então é muito perigoso hoje. O jurídico da USE tem nos orientado sobre isso. Essa coisa de você fazer ficha, né? Não existe mais essa coisa de fazer ficha. Não tem mais isso. Não faça ficha de ninguém. Não há necessidade de a gente ficar com nenhum dado da pessoa. Se tiver um livro de vibração de alguma coisa, você pode pedir para ela mesma escrever lá, né? E o contrário disso, a USE tem orientado uma outra coisa, que a gente faça uma urna e deixe papéis em branco, onde a pessoa escreva o nome dela e coloque nessa urna. Por quê? Para não ficar visível, porque alguém pode chegar, pegar esse livro, ver o nome da pessoa lá, e a pessoa não querer que as pessoas saibam que ela foi lá, que ela foi atendida ali, ela tem o direito disso. Então, não deve de jeito nenhum, sabe? Tem problemas já que a USE informou que de uma pessoa que foi atendida e foi embora e alguém escreveu o nome dela no livro. E essa pessoa era um pastor e ninguém sabia. Era um pastor que veio de uma outra cidade. E um dia alguém frequentando lá folheou, né? A pessoa que tem curioso tem hábito de ficar folheando o livro onde estão os nomes escritos lá. Ficou folheando e achou o nome da pessoa lá. Falou assim, nossa pastor, mas o teu nome está lá no centro, né, tal. E essa pessoa então processou a Casa Espírita pelo nome dela que está lá. Provavelmente não vai virar nada porque não está a letra dele, né? Não está a letra melhor, ele escreveu o nome, né? Mas foi visto depois. Como está a letra dele, foi ele que escreveu, então não vai chegar isso a lugar nenhum, né? Talvez uma advertência para que a casa não deixe esse material à vista, né? Mas o correto, o melhor que a USE orienta, é que a gente faça uma urna e vá colocando ali os papéis. Dentro dessa urna não fica visível para ninguém, né? Ninguém tem acesso àquilo ali. E os espíritos não precisam, para eles tanto faz. Escrever, não escrever, né? As fichas verdadeiras estão no mundo espiritual, não está aqui, né? Como eu disse, cada pessoa que é atendida, todo um complexo de situações é feita junto, inclusive registrar o caso da pessoa no mundo espiritual. É registrado o caso dela, para que ela seja atendida ali. Então, não anotar, sabe? Evitar fazer anotações. Outra coisa, né, é uma questão moral que o Manuel Filomeno de Miranda fala, né, orienta, naquele livro primeiro que eu mostrei lá atrás, que é sobre atendimento fraterno, lá da Mansão do Caminho, ele fala assim, envolver a pessoa e não envolver-se com ela, né? A pessoa está carente, vulnerável. Também casos de desrespeito do atendente, né, com a pessoa e que gerou problemas sérios, né? A pessoa está ali, ela está fragilizada. Então é fácil ela se envolver emocionalmente, né? Então você tem que criar um distanciamento, uma barreira visível para a pessoa, para ela entender que você está ouvindo ela, não mostrar nenhum tipo de interesse em nada da vida da pessoa, sabe? Não ficar fazendo perguntas à pessoa, né? A gente está ali para ouvir e para dar um direcionamento, não para ficar especulando, né? Perguntando. Não é um interrogatório. A gente não deve submeter a pessoa a um interrogatório. É ela que vai falar o que ela acha importante que ela quer falar.
e a gente vai orientar segundo o que ela falou, né? Então você pode, por exemplo, perguntar alguma coisa do tipo: a minha filha, o meu filho, isso, mas que idade tem seu filho? 15 anos, 20 anos, tudo bem. Agora não vai entrar em particularidades. Quais são os hábitos do teu filho? O que ele faz? Ele sai de madrugada? Ele bebe? Não é para fazer um interrogatório com a pessoa, né? A pessoa vai falar aquilo que ela acha que é importante. Porque as terapias que a gente vai indicar são as mesmas para qualquer situação. Não tem nada especial no atendimento. A pessoa vai passar por aquilo que a doutrina espírita tem para oferecer para ela. Então não é para fazer um interrogatório, né? Não é para a gente entrar em quadros da vida da pessoa. Assim como nas reuniões mediúnicas nós não fazemos isso com os espíritos, né? Uma das coisas que você não fica perguntando para o espírito é onde ele mora, o nome dele. Ele fala ali: eu estou lá fazendo tal coisa. Você vai perguntar: você está lá onde? Nome, SIC, RG, CPF da pessoa, né? O que você está. Mas o que ele te fez? Né? Tal, assim. Mesmo que você desconfie o que é, porque o drama, às vezes, ele vai contando detalhes, né? A gente começa a ligar uma coisa a outra. Mas não entra, você não vai interrogá-lo, você vai ouvi-lo e vai orientá-lo. No atendimento fraterno é a mesma coisa. É ouvir e orientar, não interrogar. Não é um interrogatório, né? Nem o padre no confessionário não faz isso. Ele fala: confesse os seus pecados. Você vai falar. A hora que você termina, ele te dá um direcionamento e manda você fazer lá aquilo que a igreja entende que é o correto, né? Uma penitência, sei lá o quê, né? Conforme ele entender. Nós não damos penitência para ninguém, né? Se estiver dando por aí, tá errado, né? Se alguém estiver mandando os outros tomar banho, não sei do que, né? Com 3 raminhos de arruda, com as rosas brancas. Tem gente que faz isso. Eu conheci uma casa espírita que fazia isso. A pessoa um dia chegou lá e falou: então, mas aqui a gente só conversa. Eu falei: mas nós estamos conversando e você está recebendo um direcionamento. Não, é porque eu fui numa casa espírita assim, 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 né? Eu já sei qual casa que é. Falou assim: ela falou que eu tinha que comprar uma dúzia de rosa branca e procurar um rio e jogar para que a correnteza levasse embora. À medida que a correnteza levasse as rosas embora, meus problemas iriam embora juntos. Falei: e foi? Ela falou: não. Foi? Então, gente, se for isso, eu vou comprar um caminhão de rosa e vou resolver todos os meus problemas. Não é? A pessoa falou assim, aí eu perguntei, né? Aí eu tive que fazer a pergunta, né? A pessoa falou assim, eu falei assim: você fez? Eu fiz. E resolveu? Não. Claro que não, né? Não tem como resolver. Então, se você estiver fazendo isso, olha, então não pode fazer, né? Então, as terapias espíritas envolvem a pessoa, inclusive. Ela vai ter que se envolver com o atendimento dela. E a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, não é algo que você faz, mas não, deixa conosco, né? Então, deixa que a gente resolve. Faz isso e deixa que a gente vai resolver o teu problema. É muita presunção nossa, né? Achar que a gente vai resolver. Não é por aí, né? E tem as religiões espiritualistas que têm esse hábito, né? De você vai lá, você conversa com o guia e tal, e ele vai falar: não, você faz isso, eu vou lá, vou dar um jeito, eu vou dar um jeito naquela pessoa, vou fazer isso. Mas no fundo a gente sabe que eles não têm esse poder também. Eles podem até certo ponto, né? Fazer alguma coisa, não tem esse poder. Então o Espiritismo não tem isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Opa. Nossa. Não, é que o controle, não estava vendo o controle direito aqui. Bom, então os requisitos básicos para o atendente, em primeiro plano, né? Está vinculado a uma instituição espírita, ser frequentador assíduo de um grupo de estudo, especialmente aquele grupo de estudo que nós comentamos que é o estudo do Evangelho. Isso é imprescindível. Se a pessoa não tem disponibilidade para isso, então ela deve abdicar. Eu não consigo participar do grupo de estudo, então melhor deixar, né? Porque é ali que a espiritualidade vai estruturar a gente para o atendimento. A gente é estruturado para o atendimento ali, naquele momento ali que você está no estudo do Evangelho. E participar especialmente do estudo da doutrina espírita em grupo, né? A gente fala: eu estudo sozinho. Tá bom, é bom. Mas no estudo em grupo a gente conversa, a gente troca impressões, né? E clarifica ideias, né? E o mais importante, a presença nossa na casa espírita é um vínculo
que é inquebrantável que a gente cria, vínculo esse por onde a espiritualidade conduz o recurso que a gente precisa na hora das atividades que a gente faz. O turista na casa espírita, os espíritos olham para ele e falam assim, um pergunta para o outro, quem é esse aí? Não é? O cara entra, aí o que você veio fazer aqui hoje? Eu sou passista, hoje é o dia do passe, então eu vim. Ele só vem no dia do passe. Na hora que ele passa na porta, um benfeitor olha para o outro e fala assim, você conhece? Eu falo, conheço, não. Então, ou seja, ele entra em sintonia com o quê? Com nada. Com coisa nenhuma. Os benfeitores não vão se vincular a ele de jeito nenhum. Ora, ele não tem comprometimento com nada, com o trabalho, por que eles vão ter com ele? Né? Por que eles vão ter um compromisso com ele se ele não tem? Com a casa, se ele não tem com os irmãos, se ele não convive. Né? Então a presença nos estudos, além do estudo em si, é esse vínculo que a gente mantém com os espíritos venerandos que nos ajudam nas tarefas. Que estão presentes na hora que a gente está fazendo a atividade. E do Evangelho, especialmente para o atendimento fraterno. O momento em que a gente se prepara para o atendimento fraterno é nesses momentos que nós fazemos juntos o estudo do Evangelho. A gente faz o estudo ali, em grupo, é o momento que a gente cria essa vinculação com a espiritualidade, que são especialistas em dificuldades, em dores, em perturbações, nos problemas naturais nossos que a gente tem. Então tem que estar ligado a um grupo de estudo, não tem jeito. Né? Aliás, o trabalhador, né, naquele livro Trabalho Mediúnico da Federação Espírita Brasileira, ele fala 3 requisitos. Né? Primeiro, estar vinculado a um grupo de estudo constante, ter uma atividade de assistência fraterna, participar de uma atividade que a casa tenha de caridade, seja visita aos doentes, seja sopa fraterna, seja qual for o grupo de cesta básica que cuida disso, tem que estar vinculado a um grupo de assistência fraterna. Porque quem não se preocupa com a dor dos outros no sentido geral, né, vai ter preocupação com o quê? Com a dor daquele que senta ali naquela hora ali? Não tem. Né? E também não cria recurso. Né? E o terceiro é se preocupar com a casa no sentido geral. Saber como é que a casa paga as contas, como é que ela realiza suas promoções, como é que a casa funciona, ajudar nas demais atividades. É uma pessoa que tem que estar vinculada à casa. Não pode ser um turista que vem ali só no dia da atividade. Não pode. Isso é uma ilusão, achar que a gente está produzindo alguma coisa. Né? Não tem mágica. Né? Então tem que ter esse vínculo. Né? Segurança doutrinária. Né? A pessoa ela precisa estar estudando para ser segura no que ela vai falar. Né? Me recordo de uma pessoa que me falou uma vez que ela disse assim, eu falei para a pessoa que basta a gente orar pelo anjo da guarda, que o anjo da guarda está sempre presente com a gente nas situações que a gente precisa, né? Ela falou assim, mas eu não sei se eu acredito muito nisso não, porque eu já tive uns perrengues ali que eu orei para o meu anjo da guarda e não deu nada certo. Não adiantou nada, não virou nada. Quer dizer, o que ela sabe do anjo da guarda? O que ela entende sobre o anjo da guarda? Está lá no livro dos Espíritos, tem um capítulo só sobre isso. Fala sobre os anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares. Se eu não conheço doutrina, né, você vai falar para a pessoa assim, olha, confia no teu anjo da guarda, né, ora, pede, você vai ver que você vai receber uma boa inspiração. Aí, na verdade, eu não acredito nisso. Né? Teve uma pessoa que veio fazer um seminário aqui na região, né, e o nosso presidente foi nesse seminário, e no final o cara revelou publicamente que ele tem dúvida mesmo se existe mesmo a reencarnação, que ele não se sente convencido, não. O orador espírita tem livro publicado, vem fazer seminários, e ele tem dúvida da reencarnação. Né? Como é que você vai receber uma pessoa dessa falar na casa? Então, ou seja, se eu não tenho no estudo, eu não tenho convicção de doutrina, né? Eu não tenho segurança, então eu não posso atender. Os atendentes, né, eles sejam porta-vozes do Evangelho de Jesus, tendo o conhecimento da doutrina espírita, mas especialmente o Evangelho. Né? Às vezes a gente vai ter que falar para uma pessoa sobre o perdão. Ela vai chegar com ódio mortal, né, de alguém que a prejudicou muito e que ela adoeceu por causa disso. Aí você vai explicar para ela que ela não adoeceu por causa disso e ela acha que ela adoeceu. Fulano é culpado da minha doença. Eu me tornei depressivo por causa do que a pessoa me fez. E o que diz a doutrina espírita? Isso é verdade? Não é verdade. Nenhum de nós adoece pelo que os outros fazem para nós. Mas a gente acredita nisso. A gente acredita que adoeceu porque o outro fez isso para mim. E você vai ter que dizer para a pessoa que isso não é real. Com todo carinho, todo amor, você vai falar para ela sobre o perdão,
Jesus falou do perdão, que é justamente para a gente não adoecer. Porque o problema de adoecer foi porque eu me mantive onde? No ódio, na mágoa, no ressentimento. Quem me adoeceu foi o ódio. O ódio que eu mantive, o ressentimento que eu guardei, a mágoa que eu guardei, foi isso que me adoeceu. E eu não vou conseguir usar isso do lado de lá como desculpa quando eu chegar lá. Se eu chegar a desencarnar por causa disso, eu vou chegar lá, eu desencarnei porque a Maria, o João me fez tal coisa. E os espíritos vão falar assim, vamos dar uma olhada no teu coração, ver por que você desencarnou? Onde nasceu o teu infarto? Onde nasceu o teu câncer? Onde nasceu o teu AVC? Aí vai puxar o fio, né? Vai parar lá no quê? A gente acha que vai aparecer a figura da pessoa lá, fazendo mal pra gente. E não aparece. Vai lá dentro do coração, aparece o ódio, aparece a mágoa, aparece o ressentimento. Tá lá. A sua raiz aqui, ó, a raiz da sua doença. Então, a gente vai falar sobre o perdão para a pessoa. Não é? E onde está o perdão? No Evangelho. O Evangelho tem tudo o que uma pessoa precisa para se livrar de qualquer problema que ela tenha. Não precisa de outra orientação que não esteja no Evangelho. É o maior tratado de psicologia que existe. Uma psicologia humana, amorosa, que leva a criatura à libertação dos seus males. Por isso que a gente tem que estudar o Evangelho em grupo. Fazer um grupo de estudo do Evangelho e radiação. Para quê? Para ter inspiração do Evangelho, mas com convicção. Não é saber na ponta da língua o que está escrito lá. Ah, Jesus falou para Pedro que eu vou perdoar 70 vezes 7 vezes. Aí a pessoa escuta. Ela nem entendeu nada do que você falou. Ela escuta, inclusive, acelerada a frase. Né? Não, mas você vai falar para ela, fala, não, meu irmão, eu sei que é doído, dói sim, quando alguém faz alguma coisa pra gente, dói muito, dói pra caramba. Eu mesmo já me feri muito, né, com situações que os outros me fizeram. Porém, eu aprendi uma coisa com Jesus. Para o meu bem, que é deixar para lá, que é perdoar, que é esquecer. Deixar o mal com quem fez. Senão eu me torno o agente do meu mal, quando eu trago para dentro de mim o mal que a pessoa me fez. Aí você vai explicar para ela que ela precisa perdoar. Ela precisa compreender. Não é que ela tem necessidade, não, que ela precisa. Se ela não perdoar, ela não vai se livrar daquela dor. Né? Então a gente vai explicar para a pessoa isso. Então o Evangelho é, né, tato psicológico, não precisa ser psicólogo para isso. O que é o tato psicológico? Capacidade de ouvir, de relacionar o problema da pessoa com a vida dela, com as coisas que ela vivencia. Quando ela está falando, ela fala de pessoas, você vai percebendo se ela é uma pessoa que tem boa convivência, se ela não é. Uma mulher chegou para mim um dia e disse assim, na minha família ninguém gosta de mim. O que diz o meu tato psicológico nessa hora? É ela que não gosta de ninguém. Entendeu? Não é os outros que não gostam de ninguém. Não é possível que ninguém gosta dela. Então é ela que não gosta de ninguém. Entendeu? Senão você vai cair na armadilha, você vai cair na conversa dela, que realmente ninguém gosta dela. Não é isso. Ninguém gosta de mim, né? Aí deixei ela falar, foi falando, né? E eu comecei a perguntar para ela sobre os sentimentos dela. Como é que a senhora sente em relação à sua vida? Eu acho que a minha vida não tem graça. Não sou uma pessoa interessante. Então ela começou a falar dela. Aí ela tirou o foco dos outros e veio para ela. Aí você percebe que ela tem baixa autoestima. Ela tem baixa autoestima. Então, como ela não tem auto-amor, o que ela faz? Ninguém gosta de mim. E olha, gente, uma pessoa desse jeito, não importa o que você faça para ela. Todo mundo pode jogar tapete vermelho, dar tudo que ela quer, e ela vai continuar achando que ninguém gosta dela. Porque ela não gosta. E onde está a raiz disso? No passado. Experiências mal sucedidas no campo da afetividade. Quando o espírito malbaratou o afeto. Quando ele traiu, quando ele mentiu, quando ele foi desonesto, quando ele foi leviano. E aí ele reencarna com consciência de culpa. Reencarna com consciência de culpa, olha no espelho da consciência e se sente a pior pessoa do mundo. E aí quando ele olha para o mundo, com que olho ele olha? Com que olhar? Com esse olhar. O olhar de que ninguém gosta dele. Que ninguém gosta dela, porque ela não gosta. E aí você vai trabalhar o quê? A autoestima. Você vai explicar para ela, esqueça as pessoas, né? Vamos cuidar de você. Né? Se você conseguir gostar de você mesmo, vai ser maravilhoso, você vai se sentir bem. Você não precisa que ninguém goste de você. Você precisa que você goste de você. Você vai explicar, você vai indicar a caridade para ela, a gratidão.
Um dos antídotos contra a baixa autoestima é a gratidão. Todo dia, quando você se levantar, meu irmão, minha irmã, você vai dizer para Deus, muito obrigado pela minha vida, por tudo que eu tenho, mesmo que você não sinta isso. Repita isso todo dia. Porque eu faço isso, particularmente eu, Davi, faço isso. Todo dia. Sentindo ou não, quando eu levanto, eu agradeço a Deus por tudo. Pela minha vida, por tudo que eu tenho, pelas coisas que eu faço. Isso, gente, é exercício de autoestima. O espírito, aos poucos, ele vai sentindo que a vida dele é maravilhosa. Não é que ele vai se convencendo, não. Ele vai sentindo, porque a gratidão vai criando na natureza dele essa alegria, essa vontade de viver, de sentir-se bem com ele mesmo. E aí começa a mudar o olhar dele com os outros. Né? As pessoas vão até estranhar, porque vai começar a conviver bem com todo mundo, né? A pessoa começa a mudar. Vocês perceberam que está tudo no Evangelho? Jesus disse que a gente só conseguiria amar alguém que jeito? Quando? Se a gente se amasse. Se não se amar, não tem como amar os outros. Como é que eu vou gostar dos outros se eu não gosto de mim? Como é que eu vou sentir bem com as pessoas se eu não me sinto bem comigo mesmo? Né? Há casos, inclusive, que a pessoa precisa de terapia também. Só as atividades espirituais, para ela, às vezes, não é suficiente. Ela precisa de terapia, ela precisa procurar um terapeuta e fazer terapia. E isso pode ser indicado. Nós podemos indicar. Né? Quando a pessoa está muito cristalizada, ela precisa de técnicas psicológicas que ajudem ela a romper aquelas cascas mais duras. Que às vezes é só uma impressão mesmo, sabe? Uma melancolia, um estado de alma mais assim, mais delicado, mas não é tão profundo. Quando é muito profundo, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda psicológica. Ela precisa de um terapeuta que use técnicas que ajude ela a enxergar o que ela não está conseguindo ver. E a doutrina espírita ajuda. Né? Uma das coisas que ajuda também, que você pode indicar no atendimento fraterno, é a caridade. Uma vez uma pessoa me disse assim, mas eu estou depressivo ou vou visitar doente? Vou ficar pior. Ninguém fica pior por causa de ver a dor do outro. Ninguém fica pior. O contato com a dor alheia. É o contrário. É o contrário. Faça aos outros o que você gostaria que te fosse feito. Então, nesse momento de dor, o que eu mais gostaria que fosse feito? Que alguém acolhesse a minha dor. Então, eu vou acolher a dor do outro. Isso quem falou foi Jesus. Está tudo no Evangelho. Então, eu vou lá, eu visito o doente, eu começo a olhar para a minha vida e falo, epa, as coisas não são como eu estou pensando. E começo a mudar. Né? Começo a mudar. É o mal que eu faço que me faz mal, não é o mal dos outros. A dor que me faz mal é a dor que eu cultivo, não é a dor do outro. Então, visitar não há problema nenhum. Caridade. Caridade para que você possa moldar, né, sentimentos novos no espírito. Porque cada um vê a vida pela ótica dos seus sentimentos. Toda vez que uma pessoa chegar no atendimento fraterno reclamando, ela está mostrando para você do jeito que ela enxerga a vida. Ela está mostrando para você também o quê? Quais são os sentimentos que ela tem. Quais são os sentimentos que ela tem? Pessimismo, derrotismo, raiva, mágoa, egoísmo, orgulho. Ela está mostrando os sentimentos que ela tem quando ela chega no atendimento fraterno. Então você vai indicar para ela a caridade para que ela trabalhe e mude esses sentimentos. Né? A hora que ela começa a fazer o bem, ela começa a melhorar. E vai melhorando. E vai melhorando. E vai saindo daquele quadro doloroso. Aí vem o passe, vem a água fluidificada, né? Vem a mudança do pensamento, mudança de conduta. Então a gente vai indicar tudo isso para que a pessoa comece a fazer um trabalho de sair de dentro daquele marasmo em que ela está. E tudo isso tem raiz onde? No Evangelho. O Evangelho fala sobre todas essas questões. Né? Isso é tato psicológico, né? É a gente localizar a pessoa dentro do contexto da vida dela, percebendo que 99,9% o eixo de toda a dor, da dificuldade, está dentro da pessoa mesmo, não está no que ela fala, nas coisas que ela mostra. Né? Há casos que sim, mesmo assim é ela, mas há casos que realmente, por exemplo, a perda de um ente querido. A impressão que a gente também tem que está fora a dor. E de fato, existe um período de luto. Você não pode dizer a uma pessoa que chega para você e fala assim, eu estou sofrendo porque o meu familiar foi embora. Você não pode falar, mas você está sofrendo por isso? O dia que você tiver que passar por isso, você vai ver também quanto dói. Não é assim que fala. Né? Isso não é nada, né? Isso vai passar. Mas não tem problema você sentir isso. É natural que você sinta. Nós somos apegados, nós somos ainda no mundo de provas e expiações, nós não temos um amor desprendido, a gente tem um amor ainda que quer ver, quer tocar,
quer abraçar, e não tem mais ali. Você não tem mais a pessoa para tocar, para abraçar, para ver. Mas o que acontece? Você vai explicar para ela que, apesar disso, ela pode prosseguir. Justamente cuidando da vida dela, se interessando pela vida dela, pelas coisas dela, e deixar o luto passar. O luto tem um tempo para passar. O luto, tem gente que uma semana depois já virou a página. Tem gente que leva anos para virar a página. E a gente não tem o direito de minimizar o luto da outra pessoa, dizendo que isso aí é frescura, né? Tem gente que fala, isso é frescura. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, né? E coincidentemente eram dois inimigos do passado, então não sentia nada mesmo, né? Foi embora, nem lembra que existe. Mas não é assim que acontece. Naturalmente a gente tem vínculo com as pessoas. E quando elas partem, dói. O Divaldo respondeu uma pergunta dessa. A pessoa falou assim, Divaldo, você fala tanto aí de otimismo, né? Até mesmo na partida das pessoas. E você? Você chora quando alguém vai embora? Ele falou, claro que eu choro. Mas eu não me desespero. A única coisa que eu não faço é me desesperar. Eu não me desespero porque eu tenho confiança que a pessoa está viva, que a vida prossegue, que eu vou encontrar ela, que eu não perdi a pessoa, que ela só saiu da minha vista. Então eu não me desespero, mas chorar eu choro. Naturalmente, como todo mundo chora. Né? A gente chora pelo afastamento de um ente querido, uma pessoa, um filho que vai morar fora, um amigo que muda para um outro lugar, um outro país, um outro lugar que você praticamente não vai ver mais ou não vai ver logo, né? A gente tem, imagina a desencarnação. Então tudo isso vai aparecer no atendimento fraterno. Vai aparecer. E nós não temos o direito de minimizar. Né? Por isso que é o tato psicológico, aquele tato de você localizar a pessoa na dor. Nunca. Eu aprendi isso com Maria Dolores. Há muitos anos atrás, ela disse assim, nunca simplifique a dor dos outros. Nunca simplifique a dor dos outros. Porque cada um sente a dor à sua maneira. E para aquela pessoa está doendo. Então não diga que isso não é nada. Né? Então a gente não tem esse direito. Né? Equilíbrio emocional, né? Ponderação, paciência, segurança. Aquilo que eu falei, desde do equilíbrio da convivência da própria casa espírita, até no equilíbrio na nossa vida lá fora. Né? Porque eu não sou duas pessoas, uma pessoa aqui dentro e uma pessoa lá fora. Eu sou uma pessoa só. Geralmente eu sou aquele pior. Entendeu? A pessoa aqui dentro é equilibrada. Lá fora ela dá tiro, briga, tudo. Ela é esse que está aqui dentro da casa? Não. Aqui ela está vestindo uma máscara. Ela é aquela pessoa lá. Geralmente a gente é o pior, não o melhor. Quando a gente faz o melhor é porque nós estamos nos esforçando. E tem que ser assim. Só que eu tenho que me esforçar lá fora também. Não é? Eu não me esforço aqui para conviver com os outros, tenho vontade de matar, mas não vou matar. Eu olho para o outro e falo assim, ele me falou não. Se eu tivesse uma granada aqui agora, né, ia puxar o negocinho e jogar nele. Mas eu não posso, isso está errado. Isso não se deve fazer. Lá fora tem que fazer a mesma coisa. Quando eu sou ofendido, pensar nisso também. Eu não posso, eu não devo. Né? Não pode ser duas pessoas. Então a gente tem que ter essa coisa. O equilíbrio emocional, que não é perfeição. É equilíbrio mesmo. É colocar as coisas ali, niveladinha, né? Ter paciência, ponderação, tolerância. E um dos testes é aqui entre irmãos. Se a gente não consegue ter isso entre irmãos, né? Como é que eu vou ter com o assistido? O que eu disser para ele não vai fazer sentido. O grande problema nosso, está no livro Palavras de Vida Eterna do Emmanuel, é as nossas palavras não fazerem sentido. Por que muitas pessoas perambulam por consultórios psicológicos, por médicos, por casa espírita, passa por 200 atendimentos fraternos. E não é que a pessoa não quer, ela está buscando mesmo. E ela não sentiu nada. Porque a palavra é essa, ela não sentiu. A hora que ela sentir, ela fica. Tem quem não quer mesmo, tem quem não quer resolver o problema. Tem pessoa que paga para você não falar o que ela tem que fazer, para você falar outra coisa. Não para que ela tem que fazer. Mas é uma raridade. Quem procura, na grande maioria das vezes, principalmente quem procura. Cuidado com gente que os outros trazem, viu? Tome muito cuidado com gente no atendimento fraterno que os outros trouxeram. A pessoa não queria, não estava com vontade nenhuma, e grudaram ela na marra e trouxeram ela. Né? Eu tive um caso desse há muitos anos atrás. Aí uma pessoa trouxe um cara que ele é cético, ele é ateu, sabe? E sentou ele lá na minha frente, saiu da sala e falou, conversa aí. Eu fiquei olhando para o rapaz, ele falou assim, eu falei, você tem alguma coisa para dizer? Ele falou, não, eu fui trazido aqui. Eu vim aqui para poder, simplesmente por gentileza, com a pessoa tal, porque ele me trouxe aqui. Eu não queria estar aqui.
Falei, então pode ir embora. Entendeu? Eu sei que o problema dele é grave, mas eu não posso falar para ele o que ele não quer escutar. Ele não quer. Ele não quer. Não tentem salvar o mundo, gente. A gente não, essa não é a nossa parte. Se fosse isso, Jesus tinha feito. Deus faria, daria um estalo e salvaria todo mundo. Não fale para quem não quer ouvir. É falta de ponderação fazer isso. Não fale. Ah, fulano, outro dia veio a senhora e falou assim para mim: ah, eu queria que você ajudasse a minha filha. Eu falei, mas ela quer ajuda? Ela é evangélica, ela nem sabe que eu estou aqui. Eu falei, minha filha, entendeu? A moça, coitada, se ela souber que a mãe está lá pedindo o nome dela, vai matar a mãe, né? Imagina que é evangélica, vai já com um raio caça na cabeça da mãe, né? Você foi pedir ajuda pro diabo? Foi lá naquele lugar lá que tem o demônio? Quer dizer, eu falei, senhora, a única coisa que nós podemos fazer pela sua filha é orar. A senhora mesma escreve o nome dela no livro de vibração e a gente vai orar por ela. Como? Eles acham que a gente vai fazer um trabalho, entendeu? Vai fazer um trabalho e aí o trabalho vai mudar a vida da pessoa, entendeu? Está acostumado com o espiritualismo, né? Com todo respeito. Não estamos aqui para criticar nada, mas a pessoa está acostumada com aquilo, então ela quer que a pessoa faça um negócio que mude a vida da pessoa. Mas a outra pessoa nem sabe, nem quer, nem pediu, entendeu? Curiosamente, olha quando a vida tem, como a vida tem os seus mecanismos. Esse rapaz que passou por mim há uns 15 anos atrás e que não queria, e que ele foi embora, eu falei, vai embora, você não tem que falar nada, você não quer falar. Agora, 15 anos depois, eu vi ele sentado na última cadeira do salão, sozinho, num canto, ouvindo a palestra. Ele foi sozinho, de livre e espontânea vontade. Eu tenho visto ele já há 4 semanas lá, sentado lá atrás, ele senta lá atrás assim, fica perto de um cantinho lá e fica por lá. Então, provavelmente agora, ele sentiu, né? Ele sentiu a necessidade de buscar. Então agora, se ele quiser conversar, agora está na hora de conversar com ele. Aquele momento lá, não era. Qualquer coisa que eu dissesse para ele ali não teria nenhum sentido. Ele não queria ouvir nada, né? Se filho não escuta mãe e pai, você faz um negócio, o menino está assim, é, né? Tá bom. Né? E quando não está mexendo no celular, né? Você está falando com ele, está. Daqui a pouquinho nós já vamos parar. Eu vou só terminar essa fala, nós já paramos aqui nesse guia. Nós estamos mais ou menos na metade do coisa. Não sei nem que horas são. Tem. Aqui, desculpa. É lá para as 4 e pouco a gente. É lá para as 4 e pouco, 4:30 no máximo, a gente tem que terminar, né? Bom, a gente vai parar por um cafezinho rapidinho. Então, só para completar essa ideia, né? Então, a gente vai adquirindo esse tato psicológico, que é isso, que é você sentir, né? A vida da pessoa como um todo ali, né? Tentar, mas sem ficar fazendo interrogatório. Você que tem que sentir, você que vai captando, né? Vai captando a realidade da pessoa e tal, e vai sentir, tá bom? Então vamos parar aqui um momento, né? A gente vai tomar um cafezinho e depois a gente volta.